Como o Senhor é bom. Irmãos, nós estamos em uma série de ministração tão poderosa. A fé que transforma. Que palavras nós estamos recebendo durante esses cultos, né? Quantos aqui já foram abençoados com essa série de mensagens? Uau! Irmãos, nós estávamos essa semana no nosso live, no nosso grupo pequeno, e tantas pessoas estavam contando dos milagres, das maravilhas, das coisas que o Senhor estava fazendo, e nós ficamos cheios de fé por causa disso. Porque nós aprendemos que nós estamos declarando com as nossas palavras, né? Nós estamos abrindo a boca e declarando a palavra da fé. E nós também aprendemos que nós aprendemos através, a nossa fé vai crescendo através do quê? Do testemunho. Então, no nosso life, irmãos, tem que ver agora, todo mundo quer testemunhar. Todo mundo quer contar do que tem acontecido, do que Deus tem feito, do que está acontecendo. Foi tão legal que eu estava com um rapaz esses dias, e ele disse assim: pastor, comecei a colocar em prática, estou declarando, escrevi no meu celular as declarações, e eu estou anotando, e eu disse: Senhor, hoje o meu dia vai ser uma bênção. Hoje o meu dia vai ser cheio da presença. Hoje eu vou ter muito relacionamento, comunhão com os meus familiares. E hoje o dia vai ser uma bênção. Pastor, sabe o que é? Você não tem ideia do que aconteceu. E eu digo: fale, meu irmão. Ele disse assim: pastor, foi tudo ruim. Mas eu não desisti. Eu estou perseverando. Eu estou permanecendo. Eu estou declarando e confiando nas promessas de Deus. Porque nós estamos aprendendo, irmãos, que a fé, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, ela pode ser pequenininha, como um grão de mostarda, é pequeno. Esses dias o irmão me deu um vidrinho de grão de mostarda, mas é bem pequenininha mesmo. E eu disse: uau, olha o que Jesus estava falando, que a nossa fé pode ser bem pequena, mas ela vai crescendo, ela vai tomando uma proporção, ela vai crescendo, ela vai tomando uma proporção. E assim como essa semente cresce e se torna uma grande hortaliça, ao ponto das aves vir e fazer ninho, assim também é a nossa fé. Ela vai crescendo, tomando uma proporção, ela vai crescendo, tomando uma proporção, e outros vão chegar até nós e dizer: eu também preciso dessa fé que você tem. Eu também preciso exercer essa fé que você já colocou em prática. Eu também preciso aprender junto com você. E hoje eu quero ministrar também, trazer a continuação dessa série. Mas olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim: hoje você vai aprender a dar passos de fé. Nós vamos aprender isso, irmãos, a dar passos de fé. A fé está completamente ligado ao obedecer. A fé está completamente ligado a você estar obedecendo o que está na palavra. E eu quero ler com você um texto que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8, que vai falar assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. O que acontece, irmãos? Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te levar para um lugar. Mas esse lugar eu vou te dar como herança. Eu vou te mostrar um lugar que eu vou te dar por herança. Senhor, me diz aí qual é o lugar para eu colocar no GPS. Deixa eu colocar aqui no Waze, Senhor. Deus disse: não, Abraão, só sai do seu lugar. Sai da sua parentela e eu vou te mostrar. Você só vem, que eu vou te conduzindo. Irmãos, olha que nível de obediência que Abraão teve que fazer. Olha que nível de obediência Abraão teve. De sair do lugar do conforto, de sair do meio da família e simplesmente confiar na palavra do Senhor. Esses dias eu estava relembrando uma história que eu tinha escutado há muitos anos, de um missionário. Ele era aquele missionário que fazia vários cursos, Jocum, aqueles grupos e tal.
E um certo dia, aquele grupo ali da Jocum estava se preparando para ir para uma viagem no Haiti. Isso há muitos anos atrás, há muitos anos. E ele era bem pobre, bem humilde, bem carente. Tanto ele como a família dele, a mãe dele, bem pobre, bem carente mesmo. E Deus falou no coração dele que ele iria para Jocum, ou que ele iria para o Haiti. E ele falou: Senhor, eu não tenho recurso, eu não tenho uma passagem, eu não tenho dinheiro para eu poder me sustentar lá durante o período da viagem, mas eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar. Então, o que é que eu preciso estar fazendo para poder ir para essa viagem? Eu vou para as reuniões da preparação e eu vou estar lá. E aí ele começou a ir para aquelas reuniões, começou a ir se preparar para a viagem. E quando ele chegava lá, o pessoal chegava e dizia assim: e aí, como está a questão da viagem? Como está a sua passagem? Como estão os recursos? Quanto você já tem? E ele dizia assim: eu não tenho nada ainda, mas eu vou. E aí a mãe dele viu aquela situação e disse assim: meu filho, você vai para o Haiti, como é que você vai? Você não tem nenhum recurso, você não tem nenhum dinheiro, você não tem a passagem, você não tem um bilhete ainda para bancar, para pegar o avião. Ele disse: mãe, eu vou. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu iria, e o Senhor há de prover. O que acontece? No dia da viagem, ele começa a preparar as malas. A mãe dele chega e diz assim: para onde você está indo? Ele disse: eu estou indo para o Haiti. Mas meu filho, você não tem passagem, você não tem dinheiro, você não tem recurso algum. Ele disse: mãe, mas eu estou indo para o Haiti. O Senhor me deu uma palavra e eu estou indo agora para o aeroporto. E quando ele chegou lá no aeroporto, todas aquelas pessoas que estavam indo também da missão, já estavam no portão lá do check-in. E ele chega também no portão do check-in, fica lá na fila com a mala dele e diz assim: eu vou. E o pessoal: uau, glória a Deus, você está aqui junto conosco. Ele disse: você conseguiu? Quanto de dinheiro você tem? Ele disse: nada ainda. Mas Deus há de prover. Não tenho nada ainda, mas o Senhor vai prover ainda todo o sustento, todo o cuidado. De repente, legal, né? O Senhor sempre faz as coisas de repente. O Senhor sempre dá um jeito de fazer as coisas de repente. De repente, começou a chamar o nome dele no aeroporto. E aí começaram a chamar o nome dele no aeroporto. Ele estava lá na fila do check-in. De repente ele sai da fila do check-in, chega lá no local onde está chamando, e ele vê um rapaz suado, todo suado, e ele diz assim: olha, quem está lhe procurando é ele. E aquele rapaz chegou para ele e disse assim: olha, está com 15 dias que alguém comprou uma passagem para o Haiti, para você. E nós estamos indo na sua casa, e nós não estamos lhe achando. E a única certeza que nós tínhamos é que a passagem era para hoje, então nós acreditaríamos que você ia estar aqui. Então eu estou aqui para te entregar essa passagem. E quando ele abriu, não tinha somente a passagem, também tinha todo o recurso para ele bancar naquela viagem. Tinha todo o recurso, tinha todo o dinheiro necessário. Sabe o que isso me mostra? Sabe o que isso nos mostra? Como aquele homem teve passos de fé. Como aquele homem teve passos sem duvidar, mas confiando na promessa, confiando na palavra. Ele estava dizendo: Senhor, eu não escutei a voz do maligno, eu escutei a tua voz. Porque tem horas quando a gente escuta a voz de Deus, a gente fica até duvidando: Senhor, é tu mesmo? Será que é o Senhor que está falando? Não, não é o Senhor que está falando comigo, eu tenho certeza que não é o Senhor. Mas é o Senhor falando com você. É o Senhor falando. Então, a consequência natural da fé é a obediência. É obedecer a palavra. É obedecer. Tem um homem na Bíblia que eu sou muito inspirado por ele. É Moisés. Moisés foi um homem que Deus levantou. E Deus falou com Moisés: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Você vai conduzir o povo. E eu vou dar a terra que eu tinha prometido desde Abraão. Então você vai tirar o povo da terra do Egito. Aconteceu toda a história, todos nós já sabemos, veio a praga e tudo, até Faraó então dizer assim: pode ir, não quero mais nada com vocês, sejam livres e vão embora. Sabe o que aconteceu? Quando o povo já tinha saído da terra do Egito, Faraó se arrependeu e
começou a mandar os exércitos ir atrás do povo. Então, atrás tem quem? O exército. O faraó está vindo com seus exércitos, com seus cavalos e cavaleiros. Para acabar de completar, agora ele se depara na frente do Mar Vermelho. E ele fica pensando, Senhor, se eu voltar, o que vai acontecer? Eu vou morrer pelo faraó. E se eu avançar, eu vou morrer afogado. Eu fico pensando, Moisés cantando, para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar. Só tenho você, Deus. Para onde eu vou, Senhor, agora? Para onde eu devo ir, Senhor? O que eu devo fazer? Na frente está o mar, atrás tem um exército, agora para onde eu vou? Olha o que o Senhor fala, lá em Êxodo, capítulo 14, verso 15, diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por que você está clamando a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marche, diz aos filhos de Israel que ande, que avance, que vá adiante. Foi eu que mandei você sair da terra do Egito, não foi ninguém mais não. A Bíblia fala que tinha uma coluna de fogo que ia clareando durante a noite, e uma nuvem de fumaça que ia protegendo o povo. E quando o exército estava próximo, essa nuvem foi para de trás, para guardar, para ganhar tempo. E a Bíblia fala que então, Moisés confiou na palavra. E o Senhor fez soprar um vento oriental toda aquela noite. E o povo foi passando por aquele mar com os pés enxutos. E o povo foi passando diante daquele obstáculo que parecia ser tão grande. Mas não foi nada. O povo passou com o pé enxuto. E sabe o que aconteceu? Quando os egípcios chegaram, quando o faraó com os seus cavaleiros chegaram, começaram a atravessar também. Os cavalos começaram a ficar atolados. As rodas das carruagens começaram a ficar atoladas. A água começou a subir. E todo aquele exército veio a morrer. E o povo passou acreditando e confiando nas promessas que Deus tinha dado a eles. Porque quando nós estamos dando passos de fé, nós precisamos confiar naquilo que o Senhor tem falado conosco, meu amado. Dar passos de fé é difícil. Você precisa confiar. Você precisa confiar. Você precisa exercer. Não tenha medo de dar passos de fé. Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Diga assim, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha, meu amado. Não tenha medo de dar passos de fé. Confie no Senhor. Confie nas promessas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nós vamos ver a história que Jesus estava pregando para as multidões e depois que ele já tinha despedido as multidões, Jesus sobe ao monte e vai orar. E o que acontece é que os discípulos então pegam o barco onde eles estavam e começam a ir embora. Talvez eles pensaram que Jesus já tinha ido na frente com outros barcos. E simplesmente eles foram embora. De madrugada começou a vir uma grande tempestade, começou a vir um grande vendaval, começou a vir ventos fortes. E Jesus começa a ir em direção a eles. Só que Jesus chegou lá na beira-mar e disse assim, opa, todos os barcos já foram embora. Só tem um jeito agora. Vou ter que ir até eles. Jesus começa a andar sobre as águas. E quando Jesus está aproximando do barco, o que acontece? Os discípulos olham e dizem assim, meu Deus, é um monstro, é um fantasma, e agora? Vai nos pegar? Jesus olha e diz assim, tenha calma, sou eu. Precisa vocês ficarem nervosos, não. Precisa vocês ficarem assustados com isso, não, sou eu. E olha o que acontece. Pedro então chega para Jesus, lá no verso 28, de Mateus 14, diz assim, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me aí ter contigo sobre as águas. E Jesus disse o quê? Vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com quem? Com Jesus.
E descendo do barco, ele começou a andar sobre as águas. Cara, Pedro estava andando no mar, como assim? Ele disse: Jesus, se é tu mesmo, deixa eu ir até você. Jesus disse: vem, Pedro, pode vir para cá. E Pedro então sai daquele barco, pisou na água e disse: ó, é firme. Botou o outro pé, ó, é firme. E ele começou a andar. Só que a Bíblia continua falando o texto. E olha o que fala no verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidastes? Sabe o que essa palavra significa? A palavra reparando, no original, é aquele que olha com os olhos naturais. O original está dizendo que essa palavra significa aquele que olha com o seu olhar humano. Aquele que olha para a circunstância ao seu redor. Aquele que está olhando para o que está acontecendo ao redor. Enquanto Pedro tinha saído do barco, estava fitando os olhos em Jesus, o que estava acontecendo? Ele estava andando sobre as águas. A partir do momento que ele desvia o olhar e começa a ver o que está acontecendo à sua volta, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Isso fala muito conosco. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero e a convicção dos fatos que eu não consigo ver. Eu não consigo ver, mas eu estou crendo nas promessas, eu estou crendo naquilo que o Senhor me deixou como promessa. Então eu não estou vendo para o que está acontecendo à minha volta, eu não estou vendo para a tempestade, eu não estou vendo para o vento que está tão grande me arremessando. Não, eu estou fitando os olhos em Jesus. Eu estou olhando para Jesus e eu estou andando, porque é Ele que me chamou. Ele que disse: vem. Ele diz assim: para de andar com seus olhos naturais. E é por isso que quando ele chega para Pedro e levanta Pedro e diz assim: Pedrão, estava tão bem. Por que você duvidou? Por que você não teve fé? Por que você não teve fé, Pedro? Você poderia muito bem ter fé. Mas tem dois pontos muito interessantes que me chamam a atenção nessa passagem. A primeira, Pedro deu um passo de fé. Ele deu um passo de fé. Ele saiu daquele barco. Mas o segundo ponto, ele também teve medo. Quantas vezes nós nos deparamos com a situação do dia a dia e até saímos do barco, mas de repente acabamos deixando que a circunstância venha nos tragar. Irmãos, não faça isso. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe que você venha a ser sufocado pelas ondas. Não deixe que o vento venha querer paralisar. Não deixe com que está ao seu redor venha querer lhe tragar. Ao contrário, avance. Caminhe em direção ao que o Senhor está chamando. A fé ela é como uma jornada que você vai dando passos. E você vai dando pequenos passos. E sabe o que vai acontecendo? O medo ele vai se dissolvendo. Ele vai indo embora. E à medida que você vai caminhando, você vai aumentando os seus passos, você vai perdendo os seus medos. Você vai deixando os medos de lado. Você vai deixando as circunstâncias de lado. E vai aumentando os passos. E vai confiando cada vez mais. E vai acreditando cada vez mais. Porque a fé ela vai aumentando dentro de você. Você vai vendo as promessas de Deus acontecendo sobre a sua vida. Você vai vendo tudo ao seu redor acontecendo. Eu falei que uma pessoa que eu conheço, que é cheia de fé, é minha esposa. Minha esposa, ela é cheia de fé. E antigamente nós não estávamos com carro, nós tínhamos uma motozinha 125. E toda a vida que ela subia na moto, a bichinha sofria, viu? A moto era guerreira. Imagina, a moto 125 levando eu e a Yane. Ela chega, tac. E era engraçado que quando nós parávamos no sinal,
de repente, dependendo do carro que ficava no corredor, ela botava o pé no carro. Eu olhava para trás e eu disse: amor, o que você está fazendo? Você está tacando o pé no carro dos outros. Vai que o rapaz baixa o vidro aí e fala alguma coisa com a gente. Ela disse: não, eu estou tomando posse. Eu estou tomando posse, meu amor. Eu estou tomando posse. E era incrível, toda a vida assim, principalmente nas Land Rover, ela é apaixonada. O Davi já tentou convencer ela, fazer um culto para ela, para convencer, para ela não querer Land Rover, mas não conseguiu até hoje. E toda a vida que a gente parava numa Land Rover perto, ela botava o pé. Ou então, se a gente passava em algum estacionamento, ela botava o pé. Aí hoje ela fala assim: amor, Deus é tão fiel que a cor do carro Ele já me deu. Já é branco, só falta agora o carro mesmo. Irmãos, isso é andar em fé. Isso é acreditar. Porque você tem que saber que existem processos. Você tem que saber que para você chegar lá no final, você tem uma jornada para percorrer. É por isso que você tem que começar a dar os seus passos hoje, irmãos. É por isso que você tem que perder os medos de dar passos de fé. Às vezes você quer ganhar a sua família toda para Jesus, mas você não começa a orar pelos que estão dentro da sua casa. Começa a orar pelos que são de dentro da sua casa. Começa a orar pelo seu pai. Começa a orar pela sua mãe. Começa a orar pelo seu irmão. Começa a orar pelos seus tios. Começa a orar pelo seu vizinho. Diz: Senhor, eu vou ver a minha família sendo salva. Eu vou ver o meu casamento sendo restaurado. Eu vou ver o meu filho parar de ser dependente. Eu vou ver. Porque você está dando passo. E aí você pode dizer assim: Senhor, eu estou achando que isso é impossível, mas eu já estou vendo. Eu já estou visualizando com os meus olhos da fé que ele vai ser um homem cheio de Deus. Que ele vai ser usado para ser um instrumento da tua glória. Senhor, eu não aceito o meu filho perdido para o mundo. Eu não aceito o meu marido um alcoólatra. Eu não aceito, Senhor. E aí você está dando passos. E você está confiando o quê? Nas promessas. Você está dando passo. Você está dando passo. Você está dando passo. Você está dando passo pequeno. Mas você está dando passo. Você está confiando. E não está duvidando. Sabe por quê, meu amado? É o Senhor que está chamando você. Vem. Senhor, posso ir até aí? Venha. 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 Aquele que começa a boa obra é fiel e Ele vai completar. Ele é fiel. A questão às vezes é porque nós confiamos no Senhor falsamente. Como assim, pastor? Falsamente? Irmãos, às vezes nós pedimos algo ao Senhor, ou então nós começamos a dar passos, mas dentro de você, ou então aqui dentro, você está confiando mais ou menos, porque você já prospectou, já planejou o plano B, o plano C, o plano D. Você já começou a dizer: Senhor, eu já estou vendo a realidade disso aqui. Eu já estou vendo o meu marido mudar. Eu já estou vendo a minha esposa ser salva. Mas aí dentro de você já está pensando: não, mas eu posso separar. Olha o plano B. Não acredite nisso. Veja o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Lembro de uma palavra do pastor Gilson, há muito tempo atrás, que ele dizia assim: você quer ver o sobrenatural de Deus? Você quer ver o sobrenatural? Você quer viver o sobrenatural? E é engraçado que muita gente levanta a mão e diz: eu quero ver o sobrenatural. Eu quero ver. E aí o pastor perguntava: quem está disposto a passar pela dificuldade para viver o sobrenatural? Quem está disposto a passar o processo para viver o sobrenatural? Porque todos nós queremos viver o sobrenatural, mas nem sempre queremos passar pelo processo de viver o sobrenatural. Porque esse processo às vezes nos molda, vai nos forjando a amadurecer, a crescer. Eu não estou vendo, mas eu estou confiando na promessa do Senhor. Eu não estou vendo, mas eu creio nas promessas do Senhor se cumprindo sobre a minha vida. E aí você está declarando, você está recebendo. Eu lembro de uma história de um pastor, era um pastor bem novo, e ele tinha sido consagrado a pastor para ir pregar
nas regiões montanhosas lá da Coreia do Sul. E a igreja juntou, era uma igreja bem simples, e deu uma bicicleta para ele. Era uma bicicleta simples, mas era o que a igreja podia dar. E aí ele começou a fazer missões, indo com aquela bicicleta, visitar os irmãos e tudo. Só, irmãos, não sei se você já andou de bicicleta. Quando você enfrenta uma subida, ou coisa difícil. Ou coisa difícil. Eu já fui andar de bicicleta, às vezes com o pessoal da igreja. E aí, de repente, o pessoal diz assim, vamos sair da sua casa, pastor. Eu fico tentando desviar para dizer que não, entendeu? Para ir só pegar a reta, porque lá tem a Washington Soares e tem uma subida. E aí, de repente, às vezes não dá certo, eu tenho que ir. Aí, quando nós chegamos na subida, irmãos, a vontade que tem é você descer empurrando a bicicleta. Só que aquele irmão pegava uma região que era só de montanhas. E o que acontece quando a bicicleta não é boa? A corrente cai. Você já passou por um processo de andar de bicicleta e a corrente cair? Pense numa coisa constrangedora. Ninguém gosta. Você fica com a mão toda suja. E aí você coloca aquela corrente com fé, dizendo assim, ela não vai mais cair. Você dá 2 pedaladas, ela cai de novo. Você pensa que há uma conspiração contra você. E aí aquele pastor chega e diz assim, Senhor, tentei muitas vezes, mas essa bicicleta não dá. Ela não consegue mais me atender. E aí fala que ele começou a orar, a casinha dele bem simples. E ele começou a orar e disse, Senhor, me dá uma bicicleta. Me dá uma bicicleta, Senhor, mas uma bicicleta boa. Me dá uma bicicleta, Senhor, eu quero uma bicicleta vermelha, eu gosto dessa cor. Me dá uma bicicleta vermelha, me dá uma bicicleta nova. Me dá uma bicicleta boa. E aí ele começou a declarar, e na hora da oração, o Senhor falou com ele, disse assim, eu já te dei a bicicleta. E ele recebeu aquilo. E na hora que ele recebeu, ele disse, glória a Deus, tomei posse. E ele chegou no culto e disse assim, irmão, você não acredita. O Senhor me deu uma bicicleta. Se vocês quiserem passar lá depois do culto. E aí foi alguns irmãos da igreja, chegou lá. Quando ele abriu a porta, ele disse assim, ó, gente, está aqui a bicicleta. Não tinha nada. E ele mostrou para os irmãos, irmão, está aqui a bicicleta. Os irmãos olharam para a cara do outro e disseram assim, o pastor está ficando doido. O pastor tá doido. Senhor, ajuda o nosso pastor. Acho que ele orou demais. Eu não sei o que aconteceu com ele, Senhor. Ajuda ele, Senhor. Ajuda ele. E ele lá. Passou mais um tempo. Chegou no culto. Irmão, o Senhor já me deu a bicicleta. Aí outros irmãos lá na casa dele, quando abria, estava lá. Não tinha nada. Um belo dia ele estava orando. O Senhor falou assim, olha, agora você vai hoje no culto e você vai consagrar a bicicleta como instrumento da obra do Senhor, para você ir fazer missões. Ele chegou no culto e disse assim, gente, hoje tem uma boa notícia para dar para você, nós vamos consagrar a bicicleta que o Senhor me deu, para eu poder fazer missões. Glória a Deus, Deus seja louvado. Naquela hora os irmãos começaram a pensar, o pastor endoidou de vez. Vamos ter que chamar outra pessoa para ficar no lugar dele. Doidou de vez. E uns irmãos já estavam pensando que ele tinha ficado doido, outros irmãos estavam duvidando, quero pagar para ver, quero fazer alguma coisa. Chegaram lá, irmãos. Quando ele abriu a porta, dessa vez, sabe o que tinha? A bicicleta. Bicicleta vermelha. Aí você disse, uau, como acontece isso? Foi um gênio da lâmpada que colocou aquela bicicleta lá? Não. Primeiro dia que ele tinha orado, a primeira vez que ele tinha orado, tinha um grupo de soldados que era responsável por fazer estradas e pontes. E tinha um soldado que estava de trás da casa dele, a casa bem simples, e escutou ele falando, Senhor, me dá uma bicicleta. Quero tanto uma bicicleta vermelha para ir pregar, para fazer isso, para fazer aquilo outro. E ele estava lá escutando, e ele ficou tão compadecido, que ele chegou para os outros soldados e disseram assim, vamos dar uma bicicleta para aquele rapaz? Vamos juntar aqui e vamos comprar uma bicicleta e pedir para trazer? E eles juntaram e compraram aquela bicicleta. Naquele dia específico, que Deus tinha falado com ele para consagrar a bicicleta, na hora que ele saiu para o culto, aqueles soldados foram lá, entraram na casa dele e colocaram a bicicleta lá dentro. O que é que eu quero falar com você, irmãos?
Um dia tinha um profeta de Deus, um homem de Deus que estava orando pedindo uma resposta de oração. E ele estava dizendo: Senhor, responde a minha oração, responde a minha oração. Passou mais de 21 dias, se sabe bem ao certo. O anjo chegou com a resposta. E ele talvez falou com o anjo: anjo, você demorou, né, meu filho? Mais de 21 dias aqui eu orando e você não tinha trago a resposta ainda. O anjo olhou e disse para ele assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. No primeiro dia Deus já tinha respondido você. No primeiro dia Deus já tinha te respondido. No primeiro dia Deus já tinha mandado trazer a resposta até você. Só que quando nós estávamos trazendo a resposta, veio o inimigo. E era forte, não deixou a gente passar, não deixou o anjo passar. Teve que chamar um mais graduado. Nós estamos aqui hoje para trazer a resposta. Meu amado, você precisa saber que a resposta o Senhor já te deu. Que as promessas Ele já te deu. Ele já te deu todas as coisas. Ele já te deu a vida e deu uma vida eterna. Não foi qualquer vida, foi uma vida e foi uma vida eterna. Agora você precisa crer nas promessas. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Ou seja, nosso coração precisa ser cheio de fé. Nosso coração precisa ser cheio de fé. Eu quero falar uma coisa com você. Você precisa sair do barco. Você precisa ser como Pedro e sair do barco e ter a decisão de dizer: Senhor, eu estou saindo desse barco aqui porque eu estou indo em direção aonde você está. Eu sei que a tempestade está grande, mas foi o Senhor que me chamou, então eu estou dando passos de fé agora. Eu estou dando um passo e eu sei que o Senhor está lá. E sabe o que é bonito? Pedro, no meio do processo, duvidou e começou a afundar. Mas o Senhor estava lá para estender a mão para ele, para não deixar ele ficar afogado nessas águas. O Senhor estava lá para levantar Pedro e dizer assim: Pedro, deixe de ter pouca fé, vamos lá. E Pedro seguiu andando para voltar para o barco. Olha só que história, irmãos. Nós precisamos confiar, sair do barco e dar passos de fé, declarando com a boca, testemunhando, e não tendo medo, continuando, prosseguindo. Tem um versículo da palavra que fala lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, vai falar só sobre fé. Por isso que ele começa falando que sem fé, a fé é o firme fundamento daquilo que você espera e a convicção daquilo que você não está vendo. E ele começa a falar sobre a fé. Ele começa a falar várias coisas sobre fé. Mas lá no finalzinho desse capítulo de Hebreus, capítulo 11, no verso 22, fala assim: e o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram os reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas, fecharam a boca de leões e extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Agora, o que mais me chama a atenção é essa parte do versículo que fala assim, ó: da minha fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza, aqueles homens tiraram força. Da fraqueza que aqueles homens estavam passando ou passaram, foi tirado força. Sabe o que o texto original fala? Que das fraquezas o Senhor fortaleceu eles. Do momento de fraqueza, no momento de dificuldade, no momento da angústia, no momento da perseguição, o Senhor fortaleceu aqueles homens. Quantos de nós, talvez em algum momento da nossa vida, nos sentimos fracos, e naquele momento de fraqueza o Senhor veio e trouxe uma palavra de renovo, trouxe uma palavra de ânimo, de coragem, de força. Existe uma música do Rodolfo que ele fala assim: que das minhas feridas saia poder para curar. Que das minhas feridas possam sair poder para curar. Que cada hora me lembre que não é para eu parar. E até que a casa esteja cheia e o reino do Senhor possa vir.
Irmãos, o Senhor é que dá força e ânimo para você continuar. O Senhor é que te encoraja para que você possa continuar. Você precisa dar passos de fé, nem que sejam pequenos. Pequenos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa lá na minha casa, e ele estava dizendo assim: pastor, por tudo você ora, né? Que a gente estava no trânsito, e ele falou que ele me viu orando no trânsito, e ele: pastor, o que você está orando? Eu estou orando para não pegar engarrafamento, meu filho. Para não pegar trânsito. Eu estou orando para que os sinais possam estar abertos. E ele falou assim comigo: ele: pastor, eu gosto de orar por coisa grande. Eu digo: eu oro por tudo, e em tudo eu vejo o agir de Deus. Em todas as coisas eu vejo o agir de Deus. Você vai dando passos, e em cada passo que você vai dando, você vai vendo o agir de Deus, e você fica mais cheio de fé. Mais cheio de fé, você fica mais enfesado. Você vai ficando mais cheio de fé, mais cheio de fé, mais cheio de fé. Eu estou enfesado para orar por doente, irmão, hoje. Porque quando terminou o primeiro culto, veio uma irmã, e ela disse: pastor, eu estou com os 2 joelhos doendo, e eu já fui diagnosticada com um problema na articulação. Eu pedi para ela sentar e orei por ela. Quando eu terminei de orar, eu disse assim: checa. Eu disse: qual dos lados dói mais? Ela disse: não, os 2 lados doem. Eu disse: checa agora. Na hora que ela esticou o pé, ela começou a chorar. Ela disse: não está doendo mais nada, eu não conseguia nem fazer isso, pastor. Eu não conseguia nem fazer isso. Sabe, irmãos, quando você dá passos de fé, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo. A fé natural é muito fácil viver nela, mas nós precisamos confiar no sobrenatural do Senhor, de crer no sobrenatural de Deus, em ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, em ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua família. Para isso você precisa dar passos. E aí você vai dando um passo, e você está achando que talvez aquilo não está fazendo efeito, mas você não está parando, você está continuando. Você está perseverando, e você está declarando. E você está declarando, e você está declarando, e você está declarando. E você está tomando posse da palavra. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que antes parecia impossível, se torna completamente possível. Era impossível Sara ter um filho. Era impossível Abraão ter um filho. Mas teve Isaac. E quando ele já estava crescendo, Deus chega para Abraão e diz assim: me dá Isaac agora. Abraão nem titubia. Abraão prepara tudo e vai levar Isaac até o local para ser sacrificado. E quando Isaac está lá no meio do caminho, ele diz assim: papai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui todas as coisas, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Abraão disse: o Senhor há de preparar. Abraão tinha tanta fé que ele acreditava que mesmo se fosse preciso sacrificar Isaac, o Senhor iria ressuscitar ele. Olha que nível de fé, olha que passo de fé aquele homem estava dando. Mas ele disse algo, o Senhor falou algo para Abraão: Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias. O Senhor quer abençoar a sua família. O Senhor quer abençoar a sua casa. O Senhor quer abençoar a sua rua, o seu condomínio, a sua faculdade, a sua escola, o seu trabalho. O Senhor quer abençoar. Você precisa dar passos de fé hoje. Você precisa confiar. Você precisa crer e não duvidar. Queria que você ficasse de pé onde você está agora. Queria que você ficasse de pé agora. E como um exército mesmo, que não se envergonha, que não tem medo, eu desafio você a começar a declarar, dizer: Senhor, eu quero ver as promessas do Senhor se cumprindo sobre a minha família, sobre a minha casa. Eu quero ver as promessas de Deus se concretizando ao meu redor. Eu quero ver, Senhor,
o impossível se tornar completamente possível. Senhor, talvez eu estou com medo ainda. Senhor, talvez diante de mim está um mar e atrás tem um exército grande, ou então há uma grande tempestade. Senhor, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas. O Senhor é um Deus que opera aonde não há mais possibilidade, aonde não há mais solução, aonde não há mais jeito. O Senhor é aquele que opera, o Senhor é aquele que faz e acontece. O Senhor nos formou com a sua palavra. O Senhor trouxe a existência de todas as coisas pela palavra que o Senhor liberou. Então eu acredito, Senhor, nas tuas promessas. Eu acredito nas tuas palavras. Começa a falar com o Senhor hoje. Começa a dizer para o Senhor hoje, dizer: Senhor, eu vou dar passos de fé. Eu vou dar passos de fé. Eu vou ver aquilo que era impossível se tornando realidade na minha vida hoje. Eu vou ver a minha família sendo salva. Eu vou ver o meu casamento sendo restaurado. Eu vou ver o meu filho sendo gerado. Eu vou ver essa esterilidade indo embora. Eu vou ver as promessas se concretizando. Eu vou ver aquela doença que não tinha mais jeito indo embora. Porque eu acredito nas promessas. Eu acredito nas tuas palavras, Pai. Eu acredito naquilo que o Senhor prometeu. O Senhor não muda. O Senhor não mudou. Nele não há sombra alguma de variação.